minha noiva me traiu com meu pai. Minha esposa e eu nos conhecemos no primeiro ano da faculdade dela, quando ambos éramos residentes no mesmo prédio e nos conhecemos eventualmente. Mais tarde, descobrimos que morávamos em cidades próximas, então, sempre que íamos para casa, eu a deixava dirigir comigo. Acrescentava apenas uns 20 minutos, então não era grande coisa. Depois de várias viagens e de nos encontrarmos na escola, começamos a namorar. Eu tenho uma família unida, assim como ela, então contamos as nossas famílias imediatamente. Eu a havia deixado em casa várias vezes, mas era apenas uma apresentação e uma troca de gentilezas. Ambas as nossas famílias se aceitaram de braços abertos e nosso relacionamento cresceu. Eu estava um ano à frente dela, então, quando me formei, voltei para casa, onde meu pai me ofereceu um bom emprego com um ótimo salário. Visitei-a na escola sempre que tive a chance e, sempre que ela voltava para casa, arrumávamos tempo para ficarmos juntos. Depois que ela se formou, mudou-se para morar comigo, já que ambos os nossos empregos ficavam na cidade perto de onde crescemos. Como eu, ela também foi oferecida uma posição na empresa onde trabalha agora, com um ótimo salário. Depois de morarmos juntos por cerca de 3 anos, pedi-a em casamento, e estamos planejando nosso casamento desde então. Agora, a parte que vocês todos estão lendo. Olhando para trás, havia muitas coisas que ignorei, pensando que meu pai estava apenas tentando receber minha ex na nossa família. Coisas como meu pai ligando para ela o tempo todo e, se eu estivesse por perto, eles apenas me diziam que estavam falando sobre a próxima festa da família ou algo assim. Uma vez, minha esposa estava no chuveiro e o telefone dela tocou. Vi que era meu pai, então atendi. Quando ele percebeu que era eu, soou tanto chateado quanto surpreso por eu ter atendido. Eu perguntei o que estava acontecendo e ele respondeu que queria falar com minha esposa sobre o aniversário da minha mãe, que seria em uma semana. Mesmo digitando isso agora, sinto-me um idiota por não ter percebido mais cedo. No dia em que descobri, era como qualquer outro dia. Minha esposa tinha folga às quintas-feiras, então fez o café da manhã para nós dois. Quando saí para o trabalho, ela me deu um beijo e me desejou um bom dia. Durante a minha viagem para o trabalho, percebi que havia esquecido alguns papéis que precisaria para uma reunião que teria às 15 horas. Ignorei e disse a mim mesmo que voltaria para casa no almoço para buscá-los. Minha esposa mandou mensagem para mim ao longo do dia, falando sobre coisas casuais que um casal conversa, como o que você quer jantar, lavei as roupas, você quer que eu as pendure para você, e assim por diante. Não achei necessário mandar mensagem para ela que eu estava voltando para casa no almoço, então, quando chegou a hora, simplesmente saí do trabalho e fui para casa. Quando cheguei em casa, notei um carro que parecia ser do meu pai no estacionamento, mas não pensei muito nisso e apenas estacionei e fui para o nosso prédio. Ao abrir a porta, me deparei com uma cena de filme em que um homem chega em casa mais cedo e pega sua esposa traindo-o, tão clichê. Havia uma trilha de roupas, tanto dele quanto dela, levando ao meu quarto e o som de gemidos fracos ecoava pelo meu apartamento. Fiquei parado na porta em total choque, minha mente era uma mistura de raiva, tristeza e nojo, mas se você fosse uma mosca na parede, veria o que parecia uma estátua, eu simplesmente não conseguia me mover. Quando finalmente recuperei os sentidos, sem saber quanto tempo havia passado, peguei meu celular para gravar, peguei todas as roupas que estavam no chão e as joguei no corredor do prédio. Depois, filmei a caminhada até meu quarto, a porta estava aberta, fiquei parado na entrada filmando por cerca de 1 minuto e depois acendi a luz. Eles saltaram com a luz repentina e olharam para mim e, para meu completo choque, era meu pai na cama com ela. Após o susto inicial, meu pai percebeu que eu estava gravando e começou a entrar em pânico, tentando encontrar qualquer coisa para se cobrir e dizendo para eu parar de gravar. Ele encontrou uma toalha e se enrolou nela, começando a andar em minha direção. Eu disse a ele que se ele não quisesse se machucar, não deveria se aproximar de mim. Ele não se importou ou não me ouviu e tentou pegar meu celular. Eu acertei ele em cheio no queixo, sua cabeça bateu na porta e ele caiu no chão. Minha esposa gritou, eu apontei a câmera para ela e disse, preocupada com seu amante de merda, mas sem nada a dizer para sua noiva? Meu pai acordou depois de uma soneca de cerca de 1 minuto e eu disse a eles que precisava apenas pegar algo para o trabalho, então estou indo embora agora. Se vocês dois estiverem aqui quando eu voltar, vou enviar este vídeo para todo mundo que vocês conhecem.
Encerrei o vídeo, olhei para meu pai que ainda estava se recuperando e disse: Você está morto para mim, você não é mais meu pai, mas talvez queira ir para casa e conversar com a mãe porque eu estarei conversando com ela muito em breve. Fiquei sentado em meu carro por um tempo até que um dos chefes do trabalho ligou para perguntar onde eu estava. Eu disse a ela que estava voltando agora. Quando cheguei ao escritório dela para entregar os papéis, eu devia estar parecendo horrível porque ela começou a perguntar o que havia de errado comigo. Eu disse que não era nada e que ficaria bem. Eu podia ver que ela estava me examinando e ela notou um pouco de sangue em minha gola, se levantou e correu até mim, dizendo que eu estava sangrando. Olhei para baixo e disse que era do meu pai. Ela ficou confusa, então tirei meu celular e mostrei o vídeo. Ela assistiu até o final, foi apresentada à minha esposa algumas vezes, mas nunca ao meu pai. Ela ficou em silêncio por um momento até finalmente entender que minha noiva estava me traindo, mas não só isso, era com meu próprio pai. Ela perguntou se havia algo que poderia fazer e sugeriu que eu tirasse um tempo de folga, mas eu disse que não posso voltar lá agora. Que só precisava de 1 minuto e estaria bem para a reunião, e que tenho outra camisa no meu escritório. A reunião correu bem, eu coloquei um sorriso para todos como se nada tivesse acontecido. Meu chefe veio até mim depois da reunião e perguntou como eu conseguia fazer isso, mas eu disse que não sabia e fui para meu escritório. Depois, voltei para casa e fiquei sozinho pela primeira vez em muito tempo. Obrigado por ler, desculpe se eu me prolonguei muito, mas foi terapêutico colocar tudo no papel. Eu simplesmente não sei o que fazer, definitivamente preciso sair deste apartamento, não consigo mais viver aqui e não há como dormir naquela cama. Sei que não só preciso fazer exames de DST, mas acho que quebrei algo na minha mão. O OP trouxe uma atualização para o relato. Uau, olá a todos. Eu não esperava voltar ao Reddit e receber tanto apoio. Na verdade, não planejava atualizar nada, apenas queria compartilhar o que aconteceu e esperava receber alguns conselhos. Depois de escrever tudo o que aconteceu, fechei meu computador e caí em uma depressão. Depois de postar, o impacto foi como um trem. Para aqueles que acham que é falso, eu gostaria de ter tanta criatividade assim, eu escreveria livros em vez de trabalhar das 9 às 5. Vou tentar responder mais neste post, acabei de voltar e é honestamente demais tentar responder a todos os comentários, mas saibam que li a maioria deles e realmente aprecio as contribuições de todos, tanto negativas quanto positivas. Então, no dia seguinte à postagem, tentei entrar em contato com minha mãe, mas nenhuma das minhas chamadas estava conectando. Eu queria vê-la para almoçar e contar tudo a ela. Depois de cerca de 12 de tentativas, decidi entrar no meu carro e ir à casa da minha mãe. Ela precisava saber o que aconteceu o mais rápido possível, mesmo que falar sobre isso fosse machucá-la novamente. Durante a viagem, pensei sobre o que diria e como diria. Isso me fez entrar em pânico e tive que parar 2 vezes para vomitar. Não é todo dia que você precisa contar à sua mãe que seu pai está tratando com sua noiva. Eu estacionei na garagem e fiquei sentado no carro por um momento para me acalmar e reunir meus pensamentos. Fiquei no carro por alguns minutos quando minha mãe abriu a porta da frente, então eu saí do carro. Ela começou a me xingar, dizendo como eu ousava ir à casa dela depois de ter batido em meu pai por tentar separar uma briga entre minha esposa e eu. Ela me chamou de todos os nomes possíveis e me chamou de abusador. Disse que eu precisava sair, já que minha esposa não estava pronta para me perdoar ainda e que, se ela fosse esperta, esperava que nunca perdoasse. Sim, aparentemente meu pai levou minha esposa para a casa da minha família e disse à minha mãe que minha esposa e eu tivemos uma discussão e que, quando meu pai tentou separar, eu o bati. Ela continuou por um tempo até que finalmente perdi a paciência e disse: Realmente, mãe? Porque seu marido está com minha noiva. É por isso que eu o bati e se você não pode acreditar em mim, tenho um vídeo que vou enviar para você, mas como minha própria mãe pode falar comigo assim, não espere me ver novamente, não quero ouvir seu pedido de desculpas quando você finalmente perceber que é uma péssima mãe assim como meu pai é uma merda de pai. O rosto dela caiu, parecia com o que eu devia ter parecido quando entrei em meu apartamento pela primeira vez e os peguei. Tirei meu telefone do bolso e enviei o vídeo para ela. Minha mãe pegou o dela e ligou. Ela abriu o vídeo e assistiu até a parte em que acendia a luz. Então, ela colocou o telefone no chão e olhou para mim, mas eu me virei e entrei no carro. Saí da garagem, olhei para ela antes de partir e ela estava chorando. Meu coração doeu por ela, mas foi dito demais durante aquela briga para que eu pudesse voltar atrás e perdoá-la. Quando cheguei em casa, comecei a limpar tudo do meu apartamento que tinha a ver com minha esposa ou minha família.
Empacotei todas as coisas dela e as coloquei ao lado da porta da frente. Legalmente, este tem sido o lugar de residência dela, então tecnicamente eu não posso expulsá-la. O nome dela não está no contrato de aluguel e ela é do tipo que evita conflitos. Se ela voltar, exceto para pegar suas coisas, haverá muitos conflitos. Qualquer coisa que tivesse a ver com meus pais, eu coloquei em caixas e guardei em um depósito. Como eu disse em meu primeiro post, éramos uma família muito unida, mas nunca tive problemas em cortar pessoas tóxicas da minha vida. Enviei uma mensagem para os pais de minha esposa, contando sobre o fim do noivado e dizendo que ela estava me traindo. Agradeci por tudo que fizeram por mim, nosso relacionamento ainda estava em desenvolvimento, mas eles foram gentis e solidários comigo, então isso só adicionou mais dor à mistura. Terminei pedindo que viessem buscar todas as coisas dela. Ainda não recebi resposta, mas espero que venham pegar as coisas dela, para que minha esposa não tenha motivo para voltar aqui. Família arrogante tentou roubar meus cachorros, grande erro. Isso aconteceu quando eu tinha 12 anos e decidi compartilhar minha experiência com uma família arrogante que tentou roubar meu cachorro Redone com um. Eu cresci na fazenda da família no meio do nada, possuímos cerca de 350 acres, a aproximadamente 1,4 km², e temos uma entrada ridiculamente longa, e você não pode ver a casa da estrada principal. Então, muitas vezes, as pessoas veem nossos cães e pensam que estão perdidos e os pegam. Temos coleiras com nossas informações de contato que estão sempre neles por causa desse fato. Meus pais são contra a caça ou a remoção de animais selvagens, a menos que sejam uma ameaça para nós. Eles sempre tiveram a mentalidade de que estamos vivendo na casa deles. Eles estavam aqui primeiro, apenas respeitem e estejam cientes do seu entorno. Em grande parte, a vida selvagem nos deixa em paz, com exceção de Jacob, o urso negro que invadiu o celeiro de grãos e dos alces que comem fardos de feno. Tínhamos uma onça parda bastante grande que aprendeu que nossas lhamas eram presas fáceis. A onça comeu todas as 9 em menos de um ano, a última palha quebrou quando eu estava caminhando no pasto dos cavalos e interrompi o almoço do felino, a última lhama, felizmente o Pyrenees da família colocou-se entre a onça e eu. Não tenho dúvidas de que, se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje. Meu pai decidiu que precisava fazer algo. Ele realmente não queria usar métodos letais e começou a pesquisar outras opções. Ele encontrou um criador que cria cães de caça e entrou em contato. O criador foi extremamente prestativo e disse ao meu pai que a maioria das onças pardas teve algum tipo de encontro com cães de caça, então elas não seriam tão corajosas. Então, compramos um Redone com um, depois de pesquisar muito sobre a raça e ter certeza de que poderíamos lidar com um. Gustin Berchoper foi enviado da Virgínia para o Canadá e rapidamente se tornou um membro valioso da família. Como qualquer pessoa sabe com qualquer cão de caça, o nariz abaixa e as orelhas desligam, Gus se torna o favorito de todos os nossos vizinhos, já que seus passeios ajudam com predadores e animais de criação. A vida era pacífica, exceto por algumas viagens ao abrigo para pegar Gus. A paz, no entanto, não duraria, entrou a família arrogante. Eles viram nossos 5 cachorros relaxando em nossa propriedade e decidiram que eles estavam abandonados ou perdidos. Não era o caso. Meu irmão e eu estávamos brincando no riacho e os cachorros tinham vagado não muito longe, mas longe o suficiente para que a família não nos visse. A família arrogante então parou na estrada e saiu do veículo e começou a tentar atrair os cães para a sua van. 3 de nossos cães correram de volta para o riacho onde estávamos brincando. Nossa Pyrenees, a Togo e Gus ficaram. O pai arrogante de alguma forma pegou o Gus e começou a arrastá-lo para a van deles. Gus começou a ficar agitado, ele começou a latir, me alertando que algo não estava certo. Então eu fui ver o que estava acontecendo. Bem, eu, com 12 anos, vi algum cara aleatório tentando colocar Gus em sua van e as crianças e a mãe arrogantes estavam babando por como ele era fofo e como ele seria o cão perfeito para eles. Eu não estava muito nervoso, pois isso acontece frequentemente, as pessoas veem os cães, sem casa, e acham que estão perdidos ou alguém os abandonou, e tentam ajudar os donos levando-os a um abrigo ou veterinário, depois costumam ligar ou passar para se desculpar ou causar qualquer inconveniente. Eu gritei: "Ei! Esse cachorro não está perdido, ele está conosco." As crianças arrogantes começaram a gritar que queriam um cachorro e que mereciam um cachorro. Então eles irromperam em soluços incontroláveis. A mãe arrogante pediu para eu me aproximar para não precisarmos gritar. Eu recusei educadamente e disse novamente que Gus era nosso e pedi ao pai que parasse, mas o pai arrogante resmungou e tentou pegar Gus.
Gus acabou mordendo o cara na mão, mas ele não quebrou a pele. Foi mais um aviso. O pai arrogante deixou ir e Gus veio correndo de volta para mim. O pai arrogante parecia furioso e começou a andar em minha direção e de Gus, gritando que eu não deveria ter cachorros porque claramente não os treinamos ou cuidamos adequadamente, e como eles poderiam oferecer um lar melhor para ele. Eu estava começando a entrar em pânico porque esse cara parecia tão louco, furioso sobre como ele ensinaria aquele bastardo vermelho a ter maneiras adequadas. Eu estava recuando enquanto segurava a coleira de Gus. Togo rapidamente ficou na minha frente. Eu estava implorando para o pai arrogante recuar e sair. Então, o pai arrogante disse algo como: "Eu vou levar esse cachorro para te dar uma lição. Se você não cuida dos seus animais de estimação, eles encontrarão um lar melhor." Eu disse a ele para parar, já que Togo é muito protetor de mim e do meu irmão e, embora ele tenha muito treinamento, ele começou a mostrar sinais de ser muito agressivo com as pessoas e não queríamos que ele mordesse alguém sem provocação. O pai arrogante parou por um momento, mas a mãe e as crianças arrogantes estavam gritando que queriam esse cachorro. Togo deu muitos avisos ao pai arrogante, rosnando baixo, mostrando os dentes, avançando e mordendo. O pai arrogante tentou agarrar Gus pela coleira e acabou me derrubando. Togo agarrou o braço do pai arrogante e começou a sacudir a cabeça e puxar o cara para baixo. Um dos outros cães, ela pertencia ao meu tio, veio depois que eu gritei e agarrou a perna da calça do pai arrogante, rasgando-a. Meu irmão também se juntou porque me ouviu gritar. Eu o fiz pegar Gus e disse para ele correr para casa e chamar o pai. Togo não me ouvia quando eu tentava fazê-lo soltar. As crianças e a mãe arrogantes tentaram sair para ajudar. Felizmente, eles ouviram quando eu gritei para parar. O pai arrogante estava gritando para tirar o cachorro, e como ele veria todos os nossos cachorros sendo sacrificados e que nunca poderíamos ter outro novamente. Nesse ponto, eu estava assustado, com raiva e sobrecarregado. Comecei a chorar, pensei que Togo seria sacrificado com certeza e que se o pai arrogante nos levasse ao tribunal, ele de alguma forma conseguiria Gus. Togo soltou o braço do pai arrogante, mas deixou claro que o pai arrogante deveria ficar no chão. Toda vez que ele tentava se levantar, Togo derrubava e rosnava em seu rosto. Meu pai veio correndo pela entrada pronto para a guerra. A família arrogante começou a dizer como Togo atacou sem provocação e que eu entendi mal o que eles estavam fazendo. Meu pai disse à família que a polícia e uma ambulância chegariam e que eles deveriam ficar parados, e se decidissem ir embora, ele tem fotos do pai e do veículo e pressionará todos os tipos de acusações legais contra eles. Meu pai chamou alguns vizinhos para ajudar se as coisas saíssem do controle. A polícia e a ambulância chegaram. O pai arrogante precisou de pontos no braço. Eles disseram à polícia que acharam que os cães não eram meus e que eu estava mentindo, e as crianças queriam tanto um cachorro, mas não queriam pagar por um. Eles viram os nossos e pensaram que eram vira-latas. Nenhum dos nossos cães parecia ser um vira-lata, bem alimentados, escovados e mimados. O pai arrogante disse que quando eu disse para ele parar ou ele poderia se machucar, ele interpretou como uma ameaça e foi por isso que ele não ouviu. Ele e sua esposa exigiram que Togo fosse sacrificado imediatamente, e que éramos acumuladores de animais que precisavam ser acusados e proibidos de possuir qualquer tipo de animal. A polícia e os paramédicos disseram que ele teve muita sorte. Togo é um cão guardião, criado para ser protetor. Togo estava apenas tentando me proteger. O pai arrogante não se importou. Ele nos levou ao tribunal, e acabou precisando de 34 pontos no braço. Na corte, a mãe arrogante veio até meus pais e disse que tinha uma oferta. Se aceitassem, eles retirariam a ação judicial. Queriam que dessemos a eles o Gus. Meu pai disse a ela para ir embora em um discurso menos educado. No final, graças às câmeras de vigilância que meu pai tinha em vários lugares, tínhamos imagens. O juiz não ficou nada satisfeito, já que a família arrogante fez parecer como se eu tivesse ordenado ao meu cachorro que os atacasse quando eles só queriam brincar com o cachorro. O juiz apontou que uma menina de 12 anos contra um homem adulto com mais de 40 anos não era uma luta justa. E que meus cães apenas equilibraram as coisas. Tivemos que isolar Togo e garantir que nossos cães tivessem microchips e suas tatuagens fossem legíveis. Meu pai também decidiu cercar os lugares favoritos do meu irmão e eu para que os cães não pudessem vagar. Às vezes, eu me pergunto sobre a família arrogante. E tenho duas perguntas que adoraria fazer. Afinal de contas, não teria sido mais barato comprar ou adotar um cachorro em vez de roubar um? Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho,
Então de um like e se inscreva aí, obrigado.